Quando a gente está trabalhando na aritmética modular, que é a aritmética que trabalha com restos, a gente se depara com o conceito de inverso multiplicativo, que é um conceito um pouco difícil, mas eu particularmente só consegui entender o que era ele na prática. Se você, igual eu, prefere a prática, ver ali nos exemplos e entender o que está se falando, tamo junto, vamos aí, vamos fazer 3 aí tranquilinho para a gente tentar identificar. Inverso multiplicativo, só para dar uma explicação básica do que ele é, se eu tenho um inverso multiplicativo de 5 dentro dos números em 3, onde o módulo é 23, é por isso que ele está me dizendo Z23, né? Esse Z, ele está representando o conjunto dos números inteiros, eu preciso de um número que multiplicado por 5 e dividido por 23 deixe resto 1. Então eu preciso encontrar o 5 que multiplicado por um determinado n, eu vou multiplicar 5 vezes n, vou dividir o resultado dessa minha expressão por 23 e ele vai me deixar resto 1. Não entendeu? Vem comigo que a gente vai tentar enxergar na prática qual é o inverso de multiplicativo de 5 quando o módulo se trata de 23. E aí eu preciso de uma primeira coisa que eu faço, né, de um primeiro método, que é o método do teste. Na prática eu vou fazer na mão, você vai ver que dá um certo trabalho. Como esse número ele é pequeno, então talvez fique até mais tranquilo, poderia trazer um exemplo mais tranquilo ainda, mas vamos trabalhar direto nesse daqui. Eu preciso encontrar um múltiplo de 5 que dividido por 23 deixe resto 1. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabela, onde eu vou desenvolver nessa tabela os números que são múltiplos de 5 e os números que são múltiplos de 23. Na prática, eu preciso encontrar nessa minha tabela aqui dos múltiplos de 5 um número que seja uma unidade maior do que esses números que eu vou encontrar na tabela dos múltiplos de 23. Então vamos desenvolver 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10. Aqui no 23 eu começo com 23. Então eu vou desenvolver até essa tabela até que ele passe do número 23 e observar. Será? Então 5 vezes 3, 15, 20, depois 25. Olha, percebeu que 25 é maior do que 23? Só que 25 é 2 unidades maior do que 23 e eu preciso que seja uma unidade maior apenas. Então esse 25 já não me serve. Vou continuar. 30. Aqui vou continuar também para eu ter um parâmetro. Então eu preciso continuar até que passe do 46. Aqui vai ser 35, 40, 45. Percebeu que 45 é um número menor do que 46? Não pode. Eu quero que ele seja um número maior. Então aqui eu continuo com 50 e aqui eu vou ter agora 69. 50 passou 4 unidades do 46 e eu quero que ele passe apenas uma unidade. Então eu vou continuar. 55, 60, 65, 70. Chegamos no número que a gente quer. 70 é igual a 69 mais 1, não é isso? Então significa dizer que 70 dividido por 23, e vou fazer aqui até para deixar mais claro. 70 dividido para 23, eu vou ter 3 inteiros e aqui eu vou ter resto 1. Esse resto 1 indica que era o que eu queria desde o começo, que era transformar um número, né, esses 5, em um múltiplo dele para que, dividido por 23, ele deixe resto 1. Esse é o meu inverso multiplicativo. Para eu chegar em 5, para eu chegar em 70, na verdade o meu 70 ele é igual a 5 vezes 14. Logo, o inverso multiplicativo de 5, quando o módulo é 23, é 14. Esse 14 aqui é o meu inverso multiplicativo. Entendeu qual é o rolê que a gente teve que fazer aqui? É um método de teste para números pequenos. Aqui eu tinha 5 e 23, que não eram nem números muito grandes. Mas de repente você pode ter um módulo... eu quero saber qual é o inverso multiplicativo de 9 em módulo 13. A gente percebe que 5 e 23 eles têm MDC igual a 1, então esse é o conceito de módulo que é de inverso multiplicativo, que é o que a gente mais vai trabalhar, né? Quando o MDC entre os números for igual a 1.
Se não for, aí é outro rolê que em outro vídeo a gente vai explicar. Mas essa é a conceituação. Dá um pouquinho de trabalho, não dá? Imagina que esses números fossem grandes, como vai ser no nosso terceiro exemplo. Aí vai dar um pouquinho mais de trabalho do que a gente fez aqui. Mas vamos fazer um segundo exemplo dessa forma aqui. Vou deixar aí na tela um pouquinho, ó. Pegou a visão? Agora eu quero saber qual é o inverso multiplicativo de 7 quando eu tenho o módulo 19 dentro dos inteiros. Vamos utilizar o mesmo método de teste e no terceiro exemplo a gente vai ver que o método de teste vai ficar um pouquinho difícil. Ó, método teste. Vamos lá, vamos fazer as duas colunas. Uma coluna com os múltiplos de 7 e a outra coluna com os múltiplos de 19. Mesmo esquema. Eu quero saber um número na minha coluna dos múltiplos de 7 que seja um número maior do que o número das minhas colunas da módulo 19. Então eu vou testar 7, 14, aqui eu tenho 19, né? Então eu vou testar até passar do 19. 21. 21 é 2 unidades maior do que 19, não me serve. Próximo, aqui eu vou ter 38, então eu vou ter 28, 35, 42. 42 é 4 unidades maior do que o 38. Já não me serve novamente. Próximo aqui da minha fila vai ser 57. Então vamos avançar. Ó. 47, 49, 56 e aqui eu tenho 63. Já não foi de novo. 63 ele é 6 unidades maior do que 57. Próximo aqui da minha fila eu tenho 76. Então agora eu vou ter 70, 77. Opa, percebeu que 77 é uma unidade maior do que 76? Eu poderia escrever 77 como sendo 76 mais 1. Ou ainda eu posso dividir 77 por 19, que aqui eu vou ter um total de 4 em 3 e um resto igual a 1. Esse resto igual a 1 era o que eu estava querendo, porque eu queria chegar no módulo, no inverso multiplicativo no módulo 19. E percebemos de novo, o MDC entre 19 e 7 é igual a 1, então a gente pode fazer dessa forma mesmo. Agora, como que eu escrevo 77 como um múltiplo de 7? 77 como um múltiplo de 7, eu vou ter 7 vezes 11. 7 vezes 11, 77, tranquilo. Logo, esse 11 aqui, ó, é o meu inverso multiplicativo que eu estou querendo. Entendeu? Quando a gente fala do inverso multiplicativo e temos números pequenos, podemos fazer por esse método de teste. Se o número for ainda menor, se eu quiser, por exemplo, saber o inverso multiplicativo de 4 módulo 7, a gente consegue até fazer de cabeça, colocando as duas tabuadas do lado. Mas tenta nesse número aqui só, vou deixar um pouquinho na tela para a gente ver. E aí, percebeu que agora eu estou trabalhando com números que eles são um pouquinho maiores? Fazer pelo método do teste vai dar um pouquinho de trabalho. Quando você chegar no final do vídeo e ver a resposta, você vai ver que daria um certo trabalho, porque não são 10 multiplicações que a gente faz. Uma tabuada do 29 já vai ficar um pouquinho mais difícil, a não ser que eu tenha uma calculadora, um Excel, mas se eu tiver um Excel eu nem preciso, né? Enfim. Como que a gente faria para achar o inverso multiplicativo de 29 quando o módulo é 121? A gente vai precisar deixar esse número com o resto 1, não é isso? Então eu vou dar uma trabalhada nele de uma forma com que esse resto 1 apareça. Ora, se eu tenho 121, como que eu faço aqui trabalhando com a aritmética dos restos? Eu teria que dividir 121 por 29 e enxergar qual é o resto. Se eu dividir aqui, eu vou ter 4, 4 vezes 29, isso daqui vai me deixar um resto 5. Pode fazer a conta aí, estou fazendo um pouquinho mais rápido, mas só para a gente entender aonde que a gente quer chegar. Então, na verdade, eu vou reescrever esse número até que o resto 1 apareça. Como? 121 vai ser igual a 29 vezes 4, ele me deixou o resto 5 mais 5. Meu resto 1 ainda não apareceu. Então eu vou precisar fazer outra manipulação. Será que eu consigo escrever esse 29 em função do 5? Eu vou ter 29 vai ser igual a 5 vezes 5 mais 4.
Se eu dividir 29 por 5, eu tenho 5 inteiros e um resto 4. Por que eu estou fazendo isso? A gente vai chegar lá. Agora, eu preciso colocar esse 5 em função desse 4. Eu vou ter 5 vai ser igual a 4 mais 1. Afinal, quando eu dividir 5 por 4, vai me deixar um inteiro e o resto 1 também. Agora, eu cheguei no meu resto 1, que era o que eu estava querendo desde o começo. Eu vou dar uma manipulada nessa minha fórmula aqui, para que eu tenha apenas os números, esse 1 aqui, em função de 29 e 121. Que aí a gente vai aplicar algumas propriedades que a gente já aprendeu em aritmética dos restos, e aí a gente vai chegar no inverso multiplicativo de uma forma um pouquinho mais fácil. Vou isolar todos os meus restos que eu encontrei em todas as minhas equações. Por que isso? Porque eu não quero esse resto mais 1, eu quero esse resto mais 1, verdadeiramente. Mas eu não quero esse 4 nem esse 5. Eu preciso botar esse resto igual a 1 em função de tudo o outro, né, de 29 e 121, que são os números que estão relacionados. Se eu isolar esse 1, eu vou ter 1 vai ser igual a 5 menos 4. Se eu isolar esse 4 aqui em cima, eu vou ter 4 vai ser igual a 29 menos 5 vezes 5. Se eu isolar o 5 aqui em cima, eu tenho 5 vai ser igual a 121 vezes, ninguém, menos 29 vezes 4. O meu objetivo é que esse 1 apareça. Então eu quero 1 igual a alguma coisa. Porque o meu objetivo é encontrar o resto 1. Então se eu botar 1 vai ser igual a 5 menos 4. Mas eu já não tenho um valor de 5 aqui em cima que está em função de entre 21 e 29? Então eu vou usar ele. Eu vou substituir esse 5 que está aqui embaixo por esse valor que está aqui em cima. 121 menos 29 vezes 4. Menos 4. Mas na verdade o valor de 4 eu já isolei aqui em cima. Então eu vou ter menos, vai ser 29 menos 5 vezes 5. A gente tem que ter atenção que esse menos aqui ele está fazendo uma espécie de propriedade distributiva. Eu não posso ignorar esse fato. Show de bola? Aqui eu vou ter, vamos fazer um pouquinho devagarzinho para a gente não se perder. Menos 29 vezes 4, menos 29, mais 5 vezes 5. Só que aqui eu ainda tenho esse 5, e eu preciso colocar esse 5 em função de 121 e 29, porque eu consigo aplicar as propriedades de aritmética dos restos que a gente já viu até aqui. 1 vai ser igual a 121, menos 29 vezes 4, menos 29, mais... E aí eu vou substituir só um dos 5, que aí, se eu substituir nos dois, eu vou ter um produto notável, vai ser um pouquinho mais complicado. O que eu vou fazer aqui? Eu substituir apenas um dos 5 por esse 5 que eu isolei aqui em cima, que está em função de 121, menos 29 vezes 4. Show? Aí aqui ficou uma montanha, eu ainda não sei trabalhar reto com o quadro, né? Peço perdão nesse sentido. Vamos continuar a resolver essa conta aqui do lado. Eu vou ter que 1 vai ser igual a 121, menos 29 vezes 4, menos 29, mais 5 vezes 121, menos 20 vezes 29. O que eu fiz aqui? Uma propriedade distributiva. 5 vezes 121, 5 vezes 29 vezes 4, 5 vezes 4, 20, e o 29 eu preservei. Por que isso? Porque não preciso fazer o número inteiro, senão vai dar uma conta muito grande e não é isso que eu estou querendo. Aqui o que eu tenho que enxergar? Basicamente, eu estou trabalhando com o módulo 121. Então agora a gente vai aplicar as propriedades, do teorema dos restos, da aritmética dos restos que a gente já trabalhou. Se eu estou trabalhando com o módulo 121, todos os números que forem múltiplos de 21, eles deixam resto 0. Então aqui deixa resto 0, e esse daqui também deixa resto 0. O que eu vou fazer agora?
eu vou agrupar todos os meus valores de 29. Então, 1 será congruente a... Aqui eu tenho 4 29, aqui eu tenho 1 29, 5 29, mais 20 29, eu tenho menos 25 vezes 29. Então, quando eu tiver resto 1, eu vou ter como um múltiplo menos 125. Isso daqui dentro do meu módulo 121. Ora, vai ser um pouco difícil que você encontrar a resposta como sendo um número negativo, né? A gente tem que lembrar lá da congruência da aritmética dos restos. Menos 25, ele é congruente a... E como que eu fiz para decorar esse método de congruência que é um pouquinho mais difícil? Como eu encontro um valor positivo dentro de um resultado que é negativo? Simples. Eu vou pegar 121, vamos fazer até separado aqui no cantinho aqui, ó, de uma outra cor para indicar que é um rascunho. Eu vou pegar 121 menos esse valor que eu tenho aqui, de 25. Se eu fizer 121 menos 25, eu vou encontrar 96. Logo, eu percebi que menos 25 ele é congruente a 96 positivo. E a minha caneta escolheu falhar logo agora, que delícia. 96 módulo 121. Logo, menos 25 é congruente a 96, então eu vou ter 1, vai ser o resto 96 vezes 29, quando eu estiver falando do módulo 121. Logo, o meu inverso multiplicativo está aqui. Ó. Esse daqui é o meu inverso multiplicativo. Agora percebe o seguinte, se eu fosse utilizar um método do teste, como a gente já tinha feito em exercícios anteriores, ficaria um pouquinho difícil, né? Ficaria porque eu teria que multiplicar o 29, perdão, eu teria que multiplicar ele, fazer aquela tabela com 96 números. Depois que eu chegasse em 96 números, eu ia enxergar que 96 é um inverso multiplicativo. Então dá um certo trabalho. Imagina se esses números forem ainda maiores, aí vai dar ainda mais trabalho. Espero que vocês tenham entendido. Não é um tema de fato fácil de fazer, mas procurei explicar da melhor maneira possível. Peço perdão aí qualquer coisa. Se inscreve no canal se você chegou até aqui. Você é guerreiro, guerreira, pelo amor de Deus. A gente está aqui sofrendo nessas conceituações de matemática. Deixe seu like, comenta aí alguma coisa para me ajudar no engajamento. Tamo junto.